Irmãos, é uma alegria muito grande a gente poder se reunir nessa noite para buscar na Palavra de Deus o que a Palavra de Deus nos diz sobre casamento. É um lugar comum dizer que nós vivemos numa sociedade onde o casamento anda em crise. Número de divórcios, número de casamentos infelizes, casamentos que afetam a criação de filhos e por aí vai. São muitas lutas porque são dois pecadores andando juntos. E a única solução para isso é o Senhor Jesus Cristo dentro do casamento, é a Palavra de Deus aplicada no casamento. O nosso tema hoje, pode projetar aí, por favor, meu irmão. O nosso tema dessa noite é juntos até o fim. Até o fim mesmo. E para começo de conversa, o que é esse fim, né? Eu brinco com a minha esposa que ela diz para mim assim: amor lá no céu não é para me chamar de irmã não, viu? É de amor. Querida, eu gostaria muito, mas não vai rolar porque não há casamento lá no céu, né? Seremos, vou dizer, o mesmo te amo que eu digo hoje, mas vou dizer como é que é? Te amo em Cristo Jesus, né? Mas e o que seria esse fim, né, irmãos? Falando sério aqui. É o casamento permanecer até que o Senhor leve um dos cônjuges. É o casamento permanecer, ou então até que o Senhor Jesus Cristo volte e a sua igreja seja arrebatada para se encontrar com Ele nos ares. Mas esse é o projeto de Deus, para mim com a minha esposa, para você com a sua esposa, é que o casamento vá até o fim. E antes de seguir nessa jornada, eu vou falar muito aqui da palavra jornada, como é que é esse juntos até o fim. Eu queria antes estabelecer aqui dois alicerces sobre os quais eu vou construir o que eu pretendo dizer aqui. Pode colocar aí, por favor, meu irmão. Primeiro alicerce, sem o qual não dá para ter um casamento sólido, sadio. Um casamento, segundo as Escrituras, casamento foi Deus que criou. Ao contrário do que o mundo tenta dizer, a mídia tenta dizer que é uma construção social, né? Que é uma invenção, que é um mero acerto sociológico. Não é. Foi o Senhor que instituiu o casamento. E claro, tudo que Deus diz que é bom, o mundo vai dizer que é mal. Por isso que o casamento é taxado hoje em muitos lugares como uma prisão, né? Como algo que a pessoa vai deixar de curtir a vida, né? Ou algo que é meramente você está se adequando à sociedade que vivemos, mas não. O casamento é uma bênção que Deus criou. Desde lá em Gênesis. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Esse tipo de relacionamento de convivência não existe em nenhum outro nível, irmãos. Nós não somos assim com nossos filhos, não somos assim com nossos pais, não somos assim com os amigos, com a família no geral. É só marido e mulher que é tornado uma só carne, né? Tão importante que é a relação do matrimônio, tão importante que é o casamento aos olhos de Deus. Pode passar aí, por favor. O outro alicerce que nós precisamos entender são dois pressupostos sem os quais não dá para falar em casamento bíblico. Deus odeia o divórcio. Na nossa versão fala odeia o repúdio. Irmãos, isso é outra coisa importantíssima, né? Nunca cogite o divórcio no seu casamento, né? Crises todos passamos, dificuldades todos passamos, mas se você deixar esse conceitozinho aí entrar na sua vida conjugal, prepare-se para muitas dores e lamentações e tristezas, porque não é o projeto de Deus. E quando a gente sai do projeto de Deus, a gente segue para um caminho de sofrimento, choro e ranger de dentes, né? Então, é muito importante que nós entendamos isso de começo, irmãos. Se ainda não temos isso internalizado no nosso coração, muito obrigado, no coração do marido, da esposa, casamento foi Deus que criou, então leve a sério e valorize, tá? E ele odeia o divórcio. Nesse contexto aí de Malaquias, só para dar um pano de fundo geral, o povo de Judá havia voltado do exílio babilônico, e em menos de 100 anos, pode voltar só um êxodo, por favor. Em menos de 100 anos, já haviam bagunçado o ritual religioso, e acerca do casamento, o povo judeu havia abandonado suas esposas e se casando com mulheres estrangeiras, trazendo a idolatria, né? A prostituição por meio da idolatria para o casamento. E aí tem essa exortação lá em Malaquias: não seja infiel à mulher da sua mocidade, eu odeio o divórcio, diz o Senhor, Deus de Israel. E mais na frente ele vai dizer que odeia também o homem que se cobre de violência. Mas percebam
né? Como é importante para Deus aquilo que Ele criou, que nós vivamos da forma correta, que é casados, sem dar lugar ao divórcio. E já no Novo Testamento, pode colocar, por favor, Esdras? Já no Novo Testamento, Jesus é confrontado pelos fariseus, né, sobre a questão do divórcio, se é lícito se divorciar. E acho que até a Eva leu isso aqui no começo, né, lá puxando de dia, mas Jesus, ele confirma, ó, assim já não são dois, mas uma só carne, portanto o que Deus uniu, ninguém separe. E antes disso, eu não coloquei aí, mas Jesus diz assim, não ouvistes que Deus criou homem e mulher, né, e que os dois seriam uma só carne? Então, repito novamente, né, entender que é uma criação de Deus e entender que o projeto é estar juntos é o ponto de partida para a gente buscar um casamento que glorifique a Deus. Então, né, tinha um pastor que dizia para mim, olha, nunca, ele dizia que no aconselhamento com casais, ele dizia, já matava essa ideia de falar em divórcio, de cogitar separação, porque realmente é algo que não vai trazer cura. Se partir por esse caminho, é um caminho que não vai glorificar a Deus. Mas tem outro aspecto, irmãos. Construída essa base, tem outro aspecto que eu queria falar a vocês, que era o seguinte, né? O tema é juntos e o tema é até o fim. Mas nessa caminhada de estar juntos e ir até o fim, como é que nós vamos viver esse meio da jornada aqui? Né? Não sei quanto a vocês, já, especialmente no Ceará onde eu morava, né? A gente conversando com casais mais antigos. Às vezes eu conhecia casais que tinham 20, 30, 40 anos de casamento, mas a impressão que nos dava é que era um casamento muito infeliz, com muitas amarguras, muitas feridas não curadas, muita falta de perdão. E a percepção que eu tinha, pensando naqueles casamentos mais antigos, né, que havia aquela ideia de que não tinha que se divorciar, mas que tinha que manter o casamento, o que é verdade. Não vamos dizer que isso, na verdade, é a vontade de Deus. Mas, irmãos, a vontade do nosso Deus é realmente não dar espaço ao divórcio, mas é que essa nossa jornada é para ser uma jornada feliz com o Senhor. O casamento é para ser uma bênção, um lugar de vitória, um lugar de superação, um lugar de edificação. Um lugar onde nossos filhos vão encontrar segurança, sustentação emocional para dizer assim, papai e mamãe vão estar conosco até o fim. Então a minha ideia nessa noite é apresentar 3 princípios, claro que existem muitos outros, que vão nos proporcionar a viver um casamento feliz. Não só estar juntos, ótimo, é bom. Não só ir até o fim, também maravilhoso, mas que esse caminhar seja um caminhar prazeroso para os dois. E como é que vai ser prazeroso? Se estiver alinhado com a palavra de Deus. Vamos iniciar a nossa caminhada, né? Interessante que um escritor cristão, vou tirar isso aqui, tá? Um escritor cristão havia escrevido um livro chamado Casados e Felizes. E ele disse que quando lançou isso na internet, a primeira pergunta que chegou foi, é um livro de ficção? Veja como é que o mundo entende o casamento, né? Como se ou você é feliz ou você é casado. E isso é uma grande mentira do inimigo de Deus. E é uma mentira que a sociedade absorve e que quer empurrar também para dentro da igreja, né? Eu tive uma experiência de conhecer um colega, que ele já ia para 30 anos de casamento, e ele chegou para nós assim no trabalho e falou assim, vocês querem saber uma verdade? Olha o comentário machista dele, ele disse assim, nenhuma mulher presta. E aí ficou esperando a nossa reação, né? E eu fiquei na minha, né, ali, ouvindo ali ele, nenhuma mulher presta, nem minha mãe, e ele tem uma esposa e uma filha, nem minha esposa, nem minha filha. E aí eu pensei comigo, irmãos, né? Eles vão para 30 anos de casamento. Será que é uma jornada feliz? Será que é bom uma esposa ouvir um comentário preconceituoso e mentiroso desse aí? Aí você vê, irmãos, que é uma realidade que as pessoas vão viver no casamento de uma forma assim que entra no automático, entra naquela comodidade da vida a dois, mas não entende que o casamento é um jardim para ser regado, abençoado. Com um marido desse era para entender que se ela não presta na concepção dele, é para ele amá-la, cuidá-la e ajudá-la a prestar mais. A gente sabe que no fim das contas quem tem uma visão dessa aí, quem não presta é ele. Uma visão totalmente prejudicial para com o seu cônjuge. Porque, irmãos, Deus, Ele nos fez homem e mulher, ambos à imagem de Deus.
Pedro diz que tanto a mulher quanto o homem são herdeiros da mesma graça de vida. Então, olha como é uma realidade triste. Alguém que, embora tenha um casamento longevo, tem um casamento infeliz. E esse não é o propósito para nós. Como eu disse, é ir juntos até o fim, mas, para usar uma expressão da moda, com qualidade de vida, né? Um casamento que seja o mesmo. Pode passar, por favor. Irmãos, o primeiro princípio que eu queria falar, sempre muito falado em palestras sobre casamento, porque é muito importante, é o princípio do perdão. Né? Por que eu escolhi esse primeiro princípio, irmão? Porque sem perdão, o relacionamento não anda. Como eu disse no começo, são dois pecadores juntos. Dois que necessitam estar pedindo perdão, recebendo perdão. Então, a nossa caminhada com Cristo, irmãos, eu percebo muito assim que é uma caminhada de recomeço. E o que é o perdão se não um recomeço? Quando eu magoo minha esposa e depois eu vou pedir perdão a ela, eu estou pedindo por uma chance de recomeçar. E se não houver essa realidade vivida de maneira genuína no casamento, irmãos, o casamento vai afundar. Porque o perdão ele é para ter um aspecto assim incondicional, né? Em 1 João diz, se você confessar os seus pecados, o Senhor Jesus Cristo é fiel e justo para nos purificar do pecado e de toda injustiça. Quando? Sempre. Eu separei um versículo, há muitos versículos na Bíblia sobre perdão, mas eu separei esse aqui porque tem um caráter interessante, né? Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu, eu lhe digo não até 7, mas até 70 vezes 7. Os rabis naquela época, os estudiosos dizem que alguns deles acreditavam que o certo era perdoar até 3 vezes. Faziam uma interpretação maluca lá de Amós, e sei lá mais o que, entendia que 3 era um número ali para perdão, era o número correto, era o número de vezes que Deus perdoava. E que além disso seria até uma presunção, uma arrogância você querer perdoar mais do que Deus, né? Uma verdadeira mentira isso aí. Talvez aqui Pedro quis pousar até de magnânimo, né? Os rabis perdoam 3, mas ser o 7. 7 é um número legal, né? Então você imagina isso aí no casamento, eu vou perdoar minha esposa só até 7 vezes. Mas Jesus dá uma resposta que representa incontáveis vezes. Quando eu estava preparando aqui esses slides, né, meu filho leu isso e disse assim, papai, 490. A gente conta isso aí? Eu falei, filho, isso aí é incontáveis vezes, né? É um número assim, 490, até para você não conseguir contar mesmo. Se você chegar em 490, não, ainda está em 320. Continue perdoando aí. Então essa ideia, irmãos, é muito importante para o casamento, a ideia de um perdão constante, sempre. Porque sempre vai ter problemas. Faz parte dessa vida debaixo do sol. Quem já ouviu essa história que eu contei vai me perdoar, mas eu vou repeti-la aqui, para os que não ouviram ainda. Eu vi certa vez numa pregação a história de um casal que a esposa queria aprender a dirigir, tirar CNH, né? E aí o marido foi ensinar no carro deles, né? E ela lá na primeira barbeiragem, bateu no poste. E aí o marido descarregou em cima da esposa, né? Soltou aqueles maravilhosos elogios, né? E ela se magoou profundamente. Depois o marido se arrependeu, né? Foi pedir perdão. Disse assim, vamos de novo voltar com as aulas para você tirar a CNH? E a resposta da esposa foi assim, não quero mais voltar às aulas, não vou mais tirar a CNH, e durante essa nossa vida aqui, toda vez que você perceber que eu não dirijo o carro, você vai lembrar. Será que tem um poço de amargura aí, hein? Uma piscina para nadar de braçada de amargura? Você vai lembrar, quando você precisar que, minha mulher não dirige, porque eu fiz aquilo com ela. Meus irmãos, esse tipo de amargura, ele afunda um relacionamento. E eu escolhi aquele verbo ali, liberar, liberando perdão, porque eu entendo, irmãos, que o perdão realmente é isso. Se aquela esposa fosse sábia dessa história que eu contei, ela liberava o marido desse erro. Mas como ela não fez, ela está escravizando. Agora ela pensa que está escravizando apenas o marido, mas ela está escravizando ela também. Porque no perdão, irmãos, a gente libera o outro do seu erro, daquele peso. Muitas vezes há casamentos que entram em problemas porque há determinado tipo de pecado, ou grande ou pequeno, não importa, há o perdão, mas lá na frente no primeiro problema, e naquele dia, você fez aquilo. Está lembrado? Isso não é perdão, irmãos. Perdão realmente se joga no mar do esquecimento do Senhor
né? É um ato de graça. E é um ato fundamental para que um casamento seja saudável, meus irmãos. O Senhor Jesus, Ele nos amou até o fim, né? E quando Ele nos ama até o fim, é mesmo sabendo dos nossos pecados que nós cometemos, que nós cometeremos, dos quais nós devemos nos arrepender e levar muito a sério. Não podemos banalizar o pecado, né? Fazer, mas eu vou pedir perdão e vai ficar tudo bem. Não. Né? Traz feridas, traz machucados, mas para a nossa jornada de juntos até o fim, ser uma jornada feliz, irmãos, tem que ter perdão. Tem que ter sempre recomeços no matrimônio. É fundamental para um casamento ser sadio. Vamos partir para o próximo princípio que eu quero trazer para o casamento. Juntos até o fim, em intimidade. Passa mais uma vez aí, por favor. Eu achei essa definição de intimidade lá no dicionário bíblico Almeida, né? Relacionamento entre pessoas chegadas entre si. Tá legal, meio frio ali a definição, né? Mas realmente, irmãos, o que eu pretendo falar aqui sobre intimidade vai apontar para algo seguinte, assim, o marido e a esposa, eles têm que ter um relacionamento profundo, de amizade, de andar juntos. A afeição se constrói na convivência. Eu fico triste, já vi muitas situações, às vezes, no meu trabalho, né? De colegas que chegavam para mim e diziam assim, cara, eu trabalho de manhã de tarde, agora eu vou fazer minha faculdade à noite. Né? Veja bem, irmãos, eu estou dando assim um princípio, né? O caso de cada um você avalia. Mas o fato é que eu via colegas que ficavam de manhã de tarde no trabalho e à noite para a faculdade, chegava ali quase meia-noite em casa, né? E aí eu ficava pensando assim, e a convivência com a esposa? E com os filhos? Irmãos, em cada decisão dessa, e cada um toma a sua decisão, né? Cada casal toma a sua decisão, nós temos que pensar nisso aqui, ó. Será que essa minha decisão vai produzir mais intimidade com a minha esposa? Ou vai produzir um afastamento? Será que realmente é mais um trabalho, é mais uma profissão, mais uma graduação, que vai trazer mais dinheiro? É isso que vai ajudar meu casamento? Ou não? Porque uma jornada de juntos até o fim, sem intimidade, irmãos, é triste para a vida do casal. Buscando assim o conceito de intimidade nas Escrituras, por favor. Salmo 25, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Essa tradução da Almeida, que fui buscar na NVI, é muito legal. Coloca de novo aí, por favor. Olha como é que diz na NVI. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Então você vê que intimidade, irmãos, tem a ver com você confiar seus segredos ao outro. A ideia é um coração aberto. A ideia é você não ter nada para esconder do seu cônjuge. Você ter abertura para falar das suas lutas, falar das tentações, falar das tristezas, das frustrações. Tem que ter um diálogo aberto dentro do casamento. Esse diálogo aberto ele vai produzir essa intimidade, que vai produzir uma boa jornada de juntos até o fim. Mas se o casamento ele for repleto de individualidade, que é o meu espaço, meu celular, minha esposa não mexe, meu cantinho aqui da casa, minha esposa não mexe, essa caixa aqui, isso aí vai produzir um relacionamento pernicioso, um relacionamento para levantar suspeitas, sombras, distâncias no casamento. E essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que haja realmente, irmãos, um coração aberto dentro do lar. Lembra, é uma só carne. Como é que você vai ter reservas com alguém que é uma só carne com você? Percebam como Deus leva em alta conta o casamento. Né? Quando a gente vê a bagunça que a sociedade anda fazendo, prejudicando o casamento, e às vezes esses conceitos querem entrar dentro da igreja, né? Ao ponto da gente ver irmãos se separando, você vê assim que é uma batalha espiritual tremenda. Então o casal precisa viver uma vida de intimidade. Eu separei mais algumas passagens, por favor. Volta só um aí, por favor, meu irmão. Lá em Jó, como tenho saudade dos meses que se passaram, dos dias em que Deus cuidava de mim, como tenho saudade dos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus abençoava a minha casa. Aqui Jó está lembrando da vida dele antes das tragédias que aconteceram com ele, que a gente sabe lá no livro de Jó. Né? E ali aquela palavra amizade é a mesma palavra no original para intimidade lá do Salmo 25. Então, é outro ponto importante para o casamento. Nós temos que ser amigos do nosso cônjuge, meus irmãos. Amigo mesmo.
O seu melhor amigo tem que ser a sua esposa, o seu marido. Né? E aí vem aqui um parêntese, né? E não amizade profunda, que o marido vai ter com outras mulheres, ou a esposa vai ter com outros homens. Não buscar outra pessoa para confidenciar. Seu confidente é o seu cônjuge. Essa é a vontade de Deus. É com ele que você tem que desenvolver um relacionamento de amizade, buscar conselhos, andar juntos. Andar juntos é o que vai dizer o próximo versículo aí, por favor, Wesley. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos, íamos com a multidão à casa de Deus. Mesma palavrinha para a intimidade. De novo aquela ideia de alguém que anda junto. E aí eu volto àquele exemplo que eu falei do colega que queria estudar à noite, né? Nada contra estudar, irmãos. Pelo amor de Deus. O foco aqui é escolha, preencha seu dia de uma forma que não prejudique seu tempo no seu lar. O que você vai fazer é você com Deus, conversa com sua esposa, com seu marido, mas tem esse princípio. Algo que não prejudique o meu andar com a minha esposa. Eu não estou nem falando dos filhos ainda, hein? Imagina se fosse falar de filhos aqui. Mas o marido e a esposa têm que ter tempo juntos, irmãos. Tem que viver andando ali lado a lado. Esse salmo aqui tem uma nota triste aí, que aí o salmista Davi está falando de um amigo que o traiu, viu? Ele está dizendo desse amigo, olha, juntos andávamos, tal, e agora Davi diz assim, fosse dos meus inimigos eu até enfrento aqui, mas de um amigo, né? Então é interessante que esse amigo, um sinal de intimidade desse amigo com Davi era andar junto. Mas depois esse amigo virou a casaca aí, né? E aí Davi escreve esse salmo aí. Irmãos, vendo esses versículos, eu queria propor 3 pontos que eu considero principais sobre intimidade. Pode passar, por favor. Primeiro ponto, como eu já falei, a amizade. A vida 2, nós precisamos desenvolver amizade com o nosso cônjuge, uma afinidade. Um amigo, você tem prazer de andar junto. Um amigo, você tem prazer de estar em casa. Não foram poucas as vezes que eu ouvi já colega de trabalho lamentar ter que ir para casa. Lamentar período de férias. Eu tenho um colega, eu sou militar, né? Casos de colega que foi para a reserva e se separou. Porque não aguentou viver em casa com seu cônjuge, né? É triste, né, irmãos? É triste. Mas isso é uma coisa que tem que ser construída. E para ser construída, irmãos, tem que ter humildade, tem que ter vida com Deus. Né? Você está tendo vida com Deus? O marido tem que ter sua vida com Deus, a esposa tem que ter sua vida com Deus. Porque senão, meus irmãos, não dá. Né? Não dá. Nós precisamos do Senhor, porque para o casal andar junto, tem que ser ali o Espírito Santo de Deus capacitando e abençoando para que o casal tenha realmente amizade, parceria. Eu gosto sempre de dizer, uma das características que eu mais amo na minha esposa é a lealdade. Pessoa leal, que eu sei que pode quebrar tudo, ela está ali do meu lado. Então, é muito bom você estar com alguém que você sabe que é seu amigo, independente das circunstâncias. Né? Um outro ponto que eu considero, irmãos, importantíssimo, lembrando, nós estamos no conceito de intimidade. Pode passar. Tempo, que eu já falei aqui. Irmãos, cuidado com essa historinha de assim, nós não temos muito tempo junto, mas quando nós temos é tempo de qualidade. Blá, blá, blá. A minha visão é isso aí. Né? Então, eu vejo muito isso com relação a filhos, né? Eu não consigo ter muito tempo com meus filhos, mas quando eu tenho, eu faço um negócio para ser maravilhoso. Irmãos, tudo que é bom, quem anda comigo já ouviu essa frase, tudo que é bom dá trabalho. Dá trabalho no sentido de requer investimento. Um casal para ter intimidade tem que ter tempo juntos. Tem que ter tempo juntos. Depois reflitam sobre isso, né? Conversem em casa. Como é que vocês podem ajustar a sua rotina, o seu dia a dia, para que você tenha mais tempo ao lado do seu cônjuge. Não permita nem que os filhos afastem essa relação do casal. Né? Eu costumo aconselhar com aqueles que andam perto de mim e dar dica, né? Rapaz, você tem que ter seu vale night ali do casal, tem que ter. Lá em casa eu chamo de sexta love. Tem que ter, meu amigo. Arruma uma vítima para ficar com as crianças e parte. Depois você volta e pede perdão. Né? Mas tem que ter esse tempo do casal, meus irmãos. É prioridade. Eu, no meu casamento, eu considero isso uma prioridade. Né? E é difícil. Né? Lá em casa são 7 crianças. Não é fácil. Às vezes eu posso espalhar na casa de um, do outro ali, vai dando certo. Mas o casal junto, escolheu umas vítimas Alex ali, mais alguém. Mas, gente,
Tem que ter, irmãos. Não deixe que o seu casamento entre no automático. Não deixe que os filhos virem a prioridade. Eu digo que lá em casa é assim, é um cacique, o resto é índio. O cacique é Jesus. O resto é índio. Então, não tem essa do filho ser o centro. Do casal começar a viver em função do filho. O filho tem suas necessidades, óbvio, de criança e tudo mais. Você vai atendê-las. Mas a sua esposa é em primeiro lugar. Eu já fui de uma igreja que o pastor dizia assim, que ele chegava em casa e as duas filhinhas pequenas corriam para cima dele. Ele dizia, não, o primeiro beijo é da minha esposa. E as duas ficavam uma peste, se agarravam nele, choravam, rodavam no chão. Mas o primeiro beijo dele era da esposa. A ideia é legal, né? Então a ideia, o conceito por trás é, a prioridade, irmãos, é o casamento, é a esposa. Isso requer tempo. Não vai ter uma palavra mágica. Eu vi esses dias na Amazon um livro chamado O Beijo de 10 Segundos. E dizia nesse livro que essa fórmula era incrível para resolver qualquer casamento. E é interessante que o mundo acha, as pessoas acham que esses problemas do coração se resolvem com alguma fórmula, né? Alguma coisa mágica aí, é beijo de 10 segundos, é sei lá o quê. Tudo papo furado. Tem nada de 10 segundos. Tem que ter o casal andando junto e tendo vida com Deus. Buscando na palavra, orando juntos. Intimidade, né? Você ora junto com a sua esposa, você ora junto com o seu marido. Está ali no quarto, vai dormir, oram juntos. Isso aí é fundamental. Eu lembro no namoro, uma vez, eu e a Paty, a gente estava na sala dela e a gente estava orando, e o meu sogro passou, e quando a gente terminou, o meu sogro disse assim, se vocês continuarem assim, Deus vai fazer grandes coisas no casamento de vocês. E aquilo ali me marcou, irmãos. Ele falou assim, ele disse, rapaz, Senhor, me ajuda para nunca deixar o tempo de oração do casal ir por água abaixo. Porque é muito fácil a gente entrar no automático, na rotina, e o nível, a qualidade do casamento ir caindo. Tem que estar sempre vigiando. E o terceiro ponto, vou esticar muito no horário aqui, sexo. Irmãos, eu não vou falar muito, né? É mais um ponto aqui sobre intimidade, até porque o nosso pastor já pregou sobre isso no nosso primeiro encontro, fazer aqui a propaganda, pregará sobre isso no próximo encontro, né, em agosto, depois a gente divulga a data. Mas eu queria só deixar essa ideia aí, porque, irmãos, é um tema fundamental para a saúde do casal. É tão importante que Paulo lá em Coríntios ele fala, que, né, lá em Coríntios 7, que se o casal fosse abster de ter relações, ele dá lá, eu acho, 3 condições, né? Por pouco tempo, para se dedicar à oração e com mútuo consentimento. Tem que ser os dois realmente, vamos parar um tempo para se dedicar a orar, mas irmãos, algo ali, contadinho no cercado, não exagere isso não. Por quê? Porque, irmãos, a vida sexual, ela aumenta a intimidade do casal, aumenta o carinho do casal, é uma bênção que Deus deixou para o casal. E como tudo que Deus faz e cria é bom, o mundo diz que é ruim, aí distorce, faz todo tipo de mudança e bagunça com a ideia de sexo, né? Sempre num sentido muito negativo, né? Sempre num sentido imoral, mas o sexo é uma coisa maravilhosa, que é uma representação daquilo que Jesus falou de ser uma só carne. Irmãos, não dê essa brecha para o inimigo. Agora, é claro que para o sexo acontecer na vida do casal, né, vamos dizer assim, geralmente à noite, aquilo tem que ser construído. Né, tem que ser construído com afeto, com carinho. Né, e aí vai chegar lá e vai acontecer, mas não chegar lá e vamos lá porque a Bíblia disse que... Não, né, não vai acontecer dessa forma. Mas ele é uma expressão da intimidade do casal. Então, é algo que nós não temos o direito de negligenciar. É algo que o nosso cônjuge precisa. Lembre-se, o seu corpo não é seu, no meu caso é dela, né? E a esposa é do marido. Então, esse é o projeto de Deus para o casamento. Então, para a nossa jornada juntos até o fim, ela ser com qualidade de intimidade, pelo menos esses 3 princípios é muito importante a gente observar no nosso casamento. Pode passar, por favor? Juntos até o fim, com romantismo. O lado bom é que eu esqueci de imprimir a segunda página. Mas vamos lá. Irmãos, cuidado. Te botei isso aí já assusta, né? Cuidado com o quê? Por que eu escolhi esse terceiro princípio aí do romantismo? Porque eu acho, irmãos, que há muito preconceito nesse tema. Às vezes, alguns, vamos dizer, tabus dentro da igreja. Por quê? Porque quando a gente vê o romantismo, a gente costuma lidar com 2 extremos. Né? O primeiro extremo é
ver no romantismo aquela coisa cafona, achar que o romantismo é falar neném, né? Ih, princesinha, né? Ô, bebezinho, tá. Eu até gosto de nhenhês um pouquinho, eu gosto agora. Mas não pode ser demais, né? Não pode ser demais. Então, um extremo é ver o romantismo uma coisa só como casca. É isso que eu quero dizer, sem essência. Né? Eu já vi casos do cara comprar um buquê desse tamanho e fazer uma farofa danada ali, mas aí quando você ia ver na essência não era só, como diz, só para inglês ver. Então esse é um extremo muito pernicioso do romantismo, né? É ver o romantismo com romantismo, né? De uma forma romântica, assim, no sentido de uma forma superficial, enganosa. Esse é um extremo. Né? O romantismo muito grudento, achar que isso é romantismo. Mas tem um outro extremo. E outro extremo é achar que o casamento não precisa de nada de romantismo. Isso aqui vamos seguir aqui, estamos bem, diante de Deus e tal. E não tem um pingo de um carinho especial na esposa, de algo especial na rotina. Tem nada. É uma coisa fria, tal, porque é assim que Deus quer. Não existe nenhum livro na Bíblia, romantismo, capítulo 1, versículo 2. Não tem. Então, não, o amor, eu já vi isso aí, o amor é decisão. Irmãos, o amor é decisão, eu concordo. Mas Deus nos fez também seres emocionais. Nós temos emoções. E foi Ele que nos fez assim. Então, o normal é que a esposa goste quando o marido traz uma surpresa. Quando o marido proporciona uma noite diferente, traz um presente inesperado, leva para um local diferente. O marido gosta de chegar e a esposa fazer um almoço diferente. Algo que ele gosta muito e nem esperava para aquele dia. Então você vê que existe dois extremos que nós devemos evitar, mas o que eu quero propor aqui nesse terceiro ponto é que existe um caminho de romantismo para o casal trilhar. Né? Pode colocar aí, por favor. Pode passar aí, por favor. Tem um livro na Bíblia que fala da relação entre o noivo e a noiva. Né? Qual é o livro? Cantares, né? O Cântico dos Cânticos. O pastor e teólogo John MacArthur diz que o livro é dado por Deus com a finalidade de demonstrar a sua intenção para o romance e o amor do casamento, a mais preciosa das relações. Passa mais um, por favor, Edson. Pinta a beleza de um amor puro entre um homem e uma mulher que amadurece e se transforma em uma permanente devoção mútua. O seu chat, que dá nome à nossa livraria ali, né? Irmãos, às vezes há intérpretes que veem muita alegoria no livro de Cânticos, né? O amor de Cristo com a igreja, de Deus com Israel. Mas eu entendo mais aquela interpretação literal de que ali fala, irmãos, da excelência do relacionamento entre o homem e uma mulher. A excelência de um relacionamento do noivo com sua noiva, né? Ali depois do marido com sua esposa na relação conjugal. Então, é tão interessante que um livro como Cântico, que fala dessa ideia de relacionamento, e esse título, Cântico dos Cânticos, no original traz aquela ideia de assim, o melhor dos cânticos. Salomão escreveu acho que 1000 e poucos cânticos, mas esse que está registrado aí na sua Bíblia é o prime ali de Salomão. Né? O Cântico dos Cânticos, né? O poema mais sublime de Salomão. E você já parou para pensar, né, que um livro com essa temática está nas Escrituras, né? Um livro com essa temática seria inspirado pelo Espírito Santo. Alguma lição Deus tem para nós. Algum princípio ali sobre a relação conjugal, Deus tem para nós. E é isso que eu queria apresentar aqui no próximo slide, por favor, Ernesto. Logo no capítulo 1, para usar aqui um jargão futebolístico, a esposa aí já entra de sola ali, né? No bom sentido. Que olha como é que ela aborda aí sobre o marido. Se ele me beijasse, se a sua boca me cobrisse de beijos, sim, as suas carícias são mais agradáveis que o vinho. A fragrância dos seus perfumes é suave. O seu nome é como perfume derramado. Não é à toa que os jovens o amam. As jovens o amam. Cântico capítulo 1. Irmãos, ali carícias, interessante, né? Eu fui olhar no original essa palavrinha aí, seria melhor traduzida por amor, né? Por amor. O seu amor é mais agradável que o vinho.
E naquele contexto, o vinho sempre tinha realmente essa ligação com o amor. Mas perceba aí o que atrai a esposa. Esse livro, só voltando um pouquinho, né? Salomão escrevendo para a sua jovem Sulamita, um personagem que a gente não sabe bem quem é. Mas olha o que ela diz sobre ele, né? O que a atrai? Seus lábios, né? Seus beijos, o seu amor, eu prefiro mais do que carícias, né? O perfume que ele exalava, e olha o último item ali, o seu nome, a ideia ali é da sua reputação. Olha que interessante, né? Agora, a esposa dizer isso para o marido, isso é muito romântico, meus irmãos. No bom sentido, né? Sentido bíblico. Muito romântico. Por que nós não devemos ter isso hoje no nosso casamento? Devemos. Por que nós não devemos dizer... Por que uma esposa não deve dizer para o seu marido sobre as suas virtudes? Poxa, amor, você, por exemplo, é o provedor do nosso lar. Louva a Deus pela sua vida. É uma arte chamada arte da edificação. Ao invés de criticar nosso cônjuge, elogiar, levantar. Né? É comum que a gente goste de brincar, de criticar, às vezes até com o cônjuge, né? A gente só usa brincadeira para machucar, né? Ah, tá muito, sei lá, tá muito gordo. Tô brincando. Já machucou. Você pode dizer que tá brincando, mas a seta já foi, né? Mas ao invés disso, você dizer, amor, você tá lindo, olha o seu cabelo tá bonito. E por aí vai, né? Essa é a ideia de Deus, irmãos. Que a gente elogia. Aí, ela está citando 4 coisas que ela admira no marido. Já no capítulo 1, já começou, chegou chegando, né? Chegou impactando ali. Próximo versículo, que eu separei, lá no capítulo 4, é o contrário agora, ó, do marido para a esposa. Você é toda linda, minha querida. Em você não há defeito algum. Vou já falar disso aqui. Em você não há defeito algum. Você fez disparar o meu coração, minha irmã, minha noiva. Fez disparar o meu coração com um simples olhar, com uma simples joia dos seus colares. Em você não há defeito algum. Está mentindo aí, Salomão? O Salomão, está mentindo ou não? Claro que não, né, irmãos? Numa linguagem poética, né? A ideia é que, para a pessoa que ama, você ignora todos os defeitos. Você ignora no sentido de ser, não é aquilo que vai te marcar. Né? Você vai olhar com olhos de amor e ver aquilo que é bom, aquilo que edifica, aquilo que levanta. Né? Então aí o marido olha para ela e há tanto amor aí envolvido que ele diz, olha, para mim não há defeito algum. Né? É igual quando você vê pega um exemplo de filho, né? A sua filhinha chega arrumadinha, de trancinha, né, Kézia? Trancinha, papai, tá bonito? Não tá perfeito, meu filho. Não tem defeito algum. Por quê? Porque é um olhar de amor. Né? É um olhar que valoriza a relação. E olha só, fez disparar o meu coração. Só um detalhe, aquele minha irmã, né? Não é irmã, óbvio, né? Era uma maneira comum de se referir ali à noiva, né? Naquela cultura do Antigo Oriente. Aí diz assim, ó, fez disparar o meu coração com um simples olhar. Então, é interessante, irmão, você vê algo assim, é como se aquele cônjuge ali é tão importante para você que o olhar, o toque, né? Às vezes você olha para sua esposa, um simples ajeitar do cabelo, aquilo mexe com você. Mas para isso, irmãos, tem que ter intimidade, é algo construído. Não vai sair daqui, ter um botão e vai acontecer assim, não. Tem que ser trabalhado, tem que ser um caminhar assim aos pés de Cristo, para que a gente possa viver isso aqui. Pode passar, por favor. Por favor, passei. Irmãos, eu criei essa definição aí, né? Com certeza está cheia de deficiências, mas tem a ideia do que eu quero dizer. Você pode depois, se quiser pegar para você e você fazer seus ajustes. Mas eu estava pensando assim, né? Lendo isso em Cânticos, né? Aquilo que a gente viu até agora, o que seria esse romantismo, né? Para a gente fugir daqueles extremos, de ser uma coisa piegas, uma coisa banal, exagerado, meloso, fora de propósito, ou de ser algo frio, polo norte na relação, né? O marido e a mulher, que é quase um contrato do papel ali e pronto. Então, o que seria o romantismo, a meu ver? Um ato de amor que visa fazer com que o seu cônjuge se sinta amado de uma forma especial. Né? Eu marquei que ele se sinta ali de propósito. Né? Por quê? Aquilo que eu falei, né? Sentir, não, nós não temos que sentir. Né?
nós temos que crer, concordo. Né? Você ama a sua esposa, né? Você crê que ela te ama, é algo construído pela fé e pelas convicções. Mas lembre-se, irmãos, de novo, Deus nos fez também com emoções. Sentimos tristeza, sentimos alegria, sentimos frustração, sentimos ciúme. Então, temos que ter, aí entra o lado do romantismo, né? Você se preocupar com o sentimento do seu cônjuge e querer fazer dela uma pessoa especial. Agora, como todos nós somos diferentes, às vezes para uma esposa especial vai ser o marido abrir a porta do carro, vai ter outro que não se importa com isso. Para uma esposa, para um marido, vai ser lembrar das datas, né? De repente tem outro que não liga tanto para isso. Como é que você vai saber o que é especial, o que é romântico para o seu cônjuge? Convivendo, conversando, aquilo que eu falei mais atrás, tendo tempo juntos. É algo do dia a dia, mas é algo que precisa acontecer, irmãos. É muito importante para essa jornada ser prazerosa, porque a vontade de Deus é que o casamento seja prazeroso. Embora nós sejamos falhos e miseráveis, a graça de Deus vai ser o óleo que vai lubrificar o nosso casamento. Um lugar de derramar graça. Né? Então, eu creio que por esse caminho a gente entende o lugar do romantismo dentro do amor. Né? Romantismo e amor não são necessariamente a mesma coisa. Mas o amor, né, ele uma vez estabelecido, dê lá as pitadinhas de romantismo, para que o casamento seja mais prazeroso, vale a pena. Pode passar, por favor? Finalizando aqui, meus irmãos. Então, perdão, intimidade e romantismo. Né? Foram os 3 princípios que eu escolhi falar nessa noite, com o tempo que nós temos. Certamente existem outros, mas eu creio, irmãos, que se nós conseguirmos viver essas 3 realidades no nosso matrimônio, certamente nós vamos colher muitos frutos maravilhosos. Porque não há nada melhor do que um casamento bom, um casamento gostoso. Você ter prazer de voltar para casa, né? Você ter prazer de sair com aquela pessoa. Né? Se é algo assim, você almeja, anseia pela presença da sua esposa, do seu marido. Né? Assim a jornada vai ser gostosa até o fim. Senão vai ser só pedregulho e buraco na estrada. Eu finalizo com esse versículo de Hebreus, capítulo 13. Versão clássica dizia o quê, né? Digno de honra entre todos é o matrimônio, né? E aí diz que o casamento deve ser honrado por todos, né? Honrado aí é a mesma palavra para estimado, considerado. Né? O casamento, irmãos, é uma preciosidade aos olhos de Deus. E nós devemos viver nosso casamento assim, de olho nesse princípio, nessa maneira como Deus enxerga, né? Então que a gente possa caminhar juntos até o fim, né? O fim é o Senhor que sabe quando vai nos levar, ou quando o Senhor voltar, mas que a gente faça, irmãos, dessa caminhada um lugar de bênção, né? Tenha como alvo fazer sua esposa feliz, esposa tenha como alvo fazer o marido feliz, e certamente Deus é glorificado nessa relação. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Senhor Deus, por tantos ensinos que a Tua palavra nos dá sobre o casamento. Senhor Deus, nos ajuda a que a gente possa caminhar como um casal, juntos até o fim, e nessa caminhada colher frutos maravilhosos de andar na Tua presença, Senhor Deus. Ter intimidade com o nosso cônjuge, ter amizade com o nosso cônjuge, que o nosso casamento seja um lugar de perdão, um lugar de restauração, um lugar de cura, Senhor Deus. Que a gente possa crescer em intimidade com o nosso cônjuge e Te glorificar na nossa casa. Que a nossa casa seja o lugar onde o Teu nome é exaltado, Senhor Deus. Tanto no casamento, quanto na criação dos nossos filhos. E assim, que cada casal fortalecido dessa forma, também possa chegar aqui na igreja e fazer a nossa igreja uma igreja forte, formada por casais fortes. É o nosso desejo, em nome de Cristo. Amém.